Olá, sejam todos bem-vindos. Vou dar início à apresentação da minha pesquisa, intitulada Metodologias Ativas no Ensino e Aprendizagem de Ciência de Dados. Eu sou o Frederico Antônio Domingues, bolsista PIBIC pela Fundação Araucária. Meu orientador é o professor mestre José Reinaldo Merlim, e a pesquisa contou com a coautoria da professora doutora Daniela de Freitas Guilhermino Trindade e da discente Vitória Martins. Tradicionalmente, o ensino de computação é realizado através de aulas expositivas, seguido de alguma atividade. Para disciplinas com caráter mais teórico, o professor ele introduz os conceitos em aula e em seguida pede algum trabalho. Para disciplinas com caráter mais prático, como por exemplo programação, o professor apresenta os conceitos em aula e em seguida pede alguma atividade. Essa é uma abordagem que foi por muito tempo considerada muito efetiva. Porém, na obra de Camargo e Daros de 2018, um graduando em curso superior é capaz de lembrar em média 40% do que foi abordado, mas não é capaz de colocar em prática nem 10% desses ensinamentos. E nesse contexto, que metodologias ativas de ensino e aprendizagem vêm ganhando cada vez mais relevância. Pereira, em 2012, na sua obra, conceituou metodologias ativas como sendo um processo de organização da aprendizagem centrada no estudante, ou seja, exclui-se o professor como sendo um principal personagem no processo de aprendizagem do aluno, e sim coloca o aluno como sendo seu principal protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Existem diferentes abordagens para a utilização da metodologia ativa, sendo algumas delas a aprendizagem baseada em problemas, a ABP, a storytelling, sala de aula invertida, estudos de caso, entre outras abordagens. Para essa pesquisa, foi proposta uma estratégia para a aprendizagem de ciência de dados utilizando a metodologia ativa, mais especificamente uma adaptação de estudos de caso. Bom, segundo a Oracle, em 2020, a ciência de dados é um campo interdisciplinar que utiliza métodos, processos, algoritmos e sistemas científicos para extrair valores dos dados. É uma área que vem sendo praticada há muito tempo, embora seu nome seja relativamente novo, mas graças ao fenômeno Big Data, ela vem ganhando cada vez mais destaque no mercado. Bom, a primeira etapa da pesquisa constituiu-se uma pesquisa bibliográfica para conseguir entender melhor a área da ciência de dados e também da metodologia ativa. Nessa etapa, descobriu-se que a ciência de dados ela é a intersecção de três principais áreas, sendo elas estatística, negócios e computação. Dentro da computação, destaca-se a aprendizagem de máquina, que pode acontecer de três diferentes maneiras: aprendizagem supervisionada, não supervisionada e aprendizagem por reforço. Na aprendizagem supervisionada, o algoritmo ele aprende de uma forma parecida com o que o ser humano aprende. Por exemplo, quando nós somos crianças ou bebês, e estamos aprendendo a distinguir os animais, existe um supervisor que fala repetidas vezes para a gente qual é cada animal, até que em um determinado momento a gente consegue aprender e classificar os animais sozinhos. O algoritmo aprende basicamente da mesma maneira. Existe algum supervisor ou algum personagem que fala para o algoritmo o que cada dado é, até que em um determinado momento, depois de muito treinamento, o algoritmo consegue aprender e fazer suas previsões sem a necessidade da ajuda de um supervisor. Na aprendizagem não supervisionada, não existe esse papel do supervisor. O algoritmo ele consegue aprender com base em modelos matemáticos e encontra os padrões nos dados através desses modelos. Na aprendizagem por reforço, o algoritmo ele aprende com base na estratégia de recompensa e punição. Então, quando um algoritmo acerta, ele é recompensado, e quando ele erra, ele é punido. Bom, a segunda etapa da pesquisa constituiu-se na elaboração de um documento com um conjunto de estudos de caso, onde nesse conjunto nós abordamos as principais técnicas da aprendizagem de máquina, que são elas classificação, regressão, agrupamento e regra de associação. A classificação tem como principal objetivo fazer a previsão de um novo dado onde o output do algoritmo é um rótulo. Já na regressão, o output do algoritmo é um valor numérico. Então, nesse caso, por exemplo, é que acontecem as previsões de valores de casas, de carros, previsões de tempo, enfim, todas as previsões onde o output do algoritmo é um valor numérico. A técnica de agrupamento, como o próprio nome já diz, é realizado o agrupamento dos dados. Então, por exemplo, pode ser utilizada por uma empresa para separar seus clientes em diferentes grupos e, a partir disso, aplicar ações específicas em cada grupo de clientes. A regra de associação é uma técnica muito utilizada no varejo e nas bases de supermercados, onde o objetivo dessa técnica é descobrir quais dados, dentro de um conjunto de dados,
tem mais associações entre outros dados. Então, por exemplo, a partir dessa técnica, é possível aplicar promoção específica em um determinado produto e subir o preço de outro, já que eu sei que a associação entre esses dois produtos é alta, então a grande chance de os dois serem comprados em conjunto é bem alta também. Bom, a próxima etapa do curso da pesquisa foi a condução de um curso online para a gente conseguir aplicar essa estratégia de estudos de caso em um grupo maior de alunos. E a última etapa da pesquisa constituiu-se em um levantamento de como que a ciência de dados está sendo aplicada nas principais universidades brasileiras ou nas universidades mais conhecidas do Brasil. Então, com base nas suas emendas e nos seus conteúdos programáticos, a gente analisava como que os conteúdos que cercam a ciência de dados estavam sendo abordados. Bom, com relação aos resultados do documento que foi produzido, em relação à técnica de classificação, foram desenvolvidos dois algoritmos, um de classificação de cardiopatias, que é um exemplo de classificação multiclasses, onde a ideia era prever qual que era a cardiopatia de um determinado paciente, dentre várias possíveis. Então, por ter várias possibilidades de classificação, é um exemplo de classificação multiclasse. Já a classificação do tipo de câncer é uma classificação binária, onde o objetivo do algoritmo era prever se o tipo de câncer de um determinado paciente era benigno ou maligno, ou seja, o output do algoritmo poderia assumir apenas dois valores. Já para a técnica de regressão, nós desenvolvemos os algoritmos para a previsão de salário, que é um exemplo de regressão linear simples, ou seja, a gente tinha apenas uma variável para conseguir prever o valor do salário. Já para a previsão de chance de admissão em um programa de mestrado, é um exemplo de regressão linear múltipla, ou seja, tinha várias variáveis que foram utilizadas para fazer a previsão do percentual de chance de aprovação desse programa de mestrado. Já para a técnica de regras de associação, nós analisamos a base de um supermercado e descobrimos quais os produtos que tinham mais associações entre si. E para a técnica de agrupamentos, fizemos o agrupamento de tipos de vinhos com base em suas características semelhantes. Bom, com relação aos resultados do curso, o curso ele foi inicialmente divulgado através das redes sociais e de grupos de WhatsApp e contou com uma participação ativa de aproximadamente 20 inscritos. O objetivo principal dele era realizar um envolvimento prático do aluno no processo de desenvolvimento de algoritmos de machine learning. Para isso, a gente utilizou as ferramentas Google Classroom para postar todos os comunicados, aulas e atividades para os alunos, a ferramenta OBS para fazer a gravação das aulas e o Google Forms para o desenvolvimento das atividades e questionários para os alunos. Então, basicamente, nós gravamos as aulas, onde nessas aulas a gente apresentava o problema para os alunos e uma possível solução para esse problema. Em seguida, a gente nós colocamos um material de estudo complementar, com links de leitura e de vídeos relacionados ao conteúdo que ele acabou de ver naquele módulo. E depois disso, um questionário para a gente conseguir avaliar como que estava sendo o processo de aprendizagem dos alunos e suas principais dificuldades. Bom, como conclusão do trabalho, essa pesquisa foi uma proposta de ensino e aprendizagem de ciência de dados envolvendo ativamente o aluno na resolução de problemas através de estudos de caso. Nós sabemos que a compreensão dos problemas e dos conceitos que envolvem a aprendizagem de máquina nem sempre são triviais, por isso que buscamos apresentar os conceitos conforme a necessidade da utilização deles para a resolução dos problemas. No Brasil, sabemos que a ciência de dados segue a metodologia tradicional de ensino, muitas vezes os conteúdos são abordados em disciplinas distintas e algumas vezes optativas. Em relação ao curso, os alunos alegaram que ele ajudou a compreender melhor o assunto de ciência de dados. Muitos deles não tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre a área, e após o curso eles ficaram mais animados e interessados sobre o assunto. Todos os códigos desenvolvidos nessa pesquisa estão disponíveis em um repositório de códigos aberto, o GitHub. Eu posso disponibilizar o link para vocês depois, para quem tiver interesse. E a coleção de estudos de caso que desenvolvemos, temos a finalidade, o objetivo de publicar no formato de livro. Agradecemos à Fundação Araucária por todo o apoio financeiro para o desenvolvimento dessa pesquisa e à Universidade UEMP por todo o demais apoio. Essas são as referências que foram utilizadas para a escrita do artigo.
e agora estou disponível para dúvidas e arguições da banca. Obrigado.